Olá, programa documentário Histórias Contemporâneas. Brasil, ano de 1932. A cidade de São Paulo se armava em combate contra as tropas do governo federal provisório de Getúlio Dornelles Vargas. A região do Vale do Paraíba tornou-se palco sangrento em muitas mortes sem resultados positivos ao protesto que marcou uma época. A Guerra Paulista, dar-se evidência à Revolução Constitucionalista de 32. Muito prazer, sou Atanael Assis. Agora, uma viagem ao tempo na atualidade. No ano de 1930, Getúlio Dornelles Vargas assume o governo provisório do Brasil no Palácio do Catete, sede do Poder Executivo no Rio de Janeiro, onde era a capital federal. Já de início, houve as mudanças em forma de estatuto. As primeiras medidas provisórias do novo governo foram o fechamento do Congresso Nacional, sendo anulada a Constituição vigente, a primeira da República, promulgada em 1891. Vargas passava a governar sob decreto-lei, ignorando a primeira lei estabelecida no país. Logo, os paulistas classificaram as atitudes de Getúlio Vargas de ditador. Os governadores estaduais eram rotulados por presidentes de estados, dando fim aos domínios dos coronéis e às antigas oligarquias sobre os estados, que é caracterizada por um pequeno grupo de interesses que controlava a política social e econômica em benefícios próprios. Significava governo de poucos. Nestas exclusões dos coronéis foram empossados os aliados de Getúlio Vargas para cumprir as ordens federais nos estados. Após o segundo ano de mandato de Dornelles Vargas, ano 1932, veio à tona uma promessa de elaborar uma nova Constituinte para o Brasil, tendo eleições gerais. Antes, eram escolhidos os interventores militares e, no entanto, os governos dos estados eram escolhidos por Vargas sobre seu autoritarismo. Seu governo, por decreto, desagradou a população paulista, antigos apoiadores e políticos locais. A revolta populacional se concentrava em manifestação na cidade de São Paulo, no dia 23 de maio de 1932, protestando contra o governo Vargas. Porém, o confronto foi violento por parte das tropas do governo, que reagiram contra manifestantes, matando 4 estudantes. São eles Mário Martins Almeida, Euclides Miragaia, Drásio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade, eternizados no acrônimo MMDC. Após este acontecimento trágico contra os jovens, a classe média passou a dar apoio significativo, abraçando a causa constitucionalista, reforçada contra o governo. São Paulo tinha apoio das tropas do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esses estados estavam insatisfeitos contra o governo de Getúlio Vargas. Mas, quando a batalha começou, os gaúchos, matogrossenses e mineiros decidiram ficar do lado do governo Dornelles Vargas. São Paulo continuou solitário no conflito. No dia 9 de julho de 1932, os combatentes paulistas principiavam lutas armadas, liderado pelo general Isidoro Dias Lopes, o interventor do governo varguista. Pedro de Toledo mudou de ideia e passou a apoiar os constitucionalistas. Houve campanha publicitária pedindo apoio da população no sentido de enriquecer o confronto. E esta guerra tomou proporção. Os jovens foram convocados para lutarem nos campos de batalha. Os empresários industriais pararam suas produções e passaram a fabricar armamento. Mais uma vez, foi elaborada a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. A população doava objetos de valores para financiar os soldados paulistas em prol da causa constitucionalista. Os conflitos aconteceram na região do Vale do Paraíba, nas divisas do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As tropas paulistanas lutavam apenas por terras, quando o golpe maior passava a acontecer. O governo Vargas começou a atacar os soldados paulistas pelos ares, usando aviões. E a tragédia maior veio a transcorrer quando o pai da aviação, que morava no litoral em Santos, presenciou o mais trágico de suas invenções para o progresso do mundo. Vendo que sua grandiosa astúcia estava sendo usado para a guerra, ceifando vidas e matando cidadãos. Ao
Alberto Santos Dumont não suportou essa situação, tirou sua própria vida. Suicidou-se no dia 23 de julho de 1932. Também morreram vários jovens combatentes durante a luta, os recrutas convocados de primeira instância. Muitos não tiveram o treinamento necessários para agir em campo de batalha, sendo soldados aspirantes agindo somente por impulso da causa constitucionalistas. Minas Gerais mostrava interesse de juntar-se com São Paulo no início do conflito. Posteriormente, desistiu e passou a defender o governo Vargas. Quando São Paulo adentrou na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, sob combate, as tropas mineiras passaram a atacar os paulistas, travando um intenso combate em um túnel na estrada de ferro que foi nomeado como Túnel da Mantiqueira. Nesse território, encontravam-se duas personalidades que entrariam na história da política nacional. Benedito Valadares, que foi chefe de polícia nos destacamentos militares, ganhou notoriedade de Getúlio Vargas. E Juscelino Kubitschek, interventor de Minas, teve participação como médico atendendo os feridos nos hospitais de campanha durante a Revolução de 32. Futuramente, Benedito Valadares nomeou Kubitschek para ser prefeito de Belo Horizonte. No dia 1º de outubro de 1932, após 4 meses de conflito, os paulistas não tiveram forças para continuar, sem mantimentos para alimentação e nem soldados para continuar a batalha contra o governo provisório. Então, os paulistas renderam-se, consolidando vitória às tropas fiéis de Getúlio Vargas. A conclusão da guerra foram 1.050 mortos no combate pela causa constitucionalista. Líderes da Revolução tiveram seus direitos políticos cassados e deportados para o país de Portugal, pela motivação da luta armada contra o governo. Mesmo sendo derrotados meramente, os paulistas conseguiram a realização da Assembleia Constituinte, tendo a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, promulgada no ano de 1933. Os partidos políticos restabeleceram suas atividades. Houve reabertura do Congresso Nacional. Getúlio Dornelles Vargas foi eleito presidente da República através das eleições indiretas. Vargas passou a governar o Brasil conforme projeto-lei constitucionais, se mantendo ao governo até o ano de 1945. A Revolução Constitucionalista de 1932 é reverenciada pelos paulistas no dia 9 de julho, sendo feriado nacional somente em São Paulo. E outras homenagens recordam as memórias dos estudantes combatentes, MMDC. Estão nomeados em ruas, praças, viadutos e um monumento próximo ao Parque do Ibirapuera, em homenagem aos que morreram na luta contra as tropas federais. Esta foi a Revolução de 1932. Esta e outras matérias você me acompanha no canal do YouTube por Trovão Moreno. Programa documentário Histórias Contemporâneas. Uma viagem ao tempo na atualidade. Apresentou Atanael Assis.